Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vossos pés. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em preparar. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Amém? Que Deus aplique nos nossos corações a sua palavra. Amém, amados? Amém. Então nós vamos repetir juntos o versículo 14, a primeira parte do versículo 14, que diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Vamos dizer juntos? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Outra vez? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Glória a Deus. Meus amados, eu gostaria que nós guardássemos esta frase aqui na nossa mente, porque eu gostaria de falar sobre isso nesta tarde. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Outro dia, no nosso culto de oração na quinta-feira, nós citamos o versículo que está no Salmo 46, versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus queridos, um dos maiores problemas na vida do povo de Deus, na vida do povo em geral, é a quietude. Nós vivemos no mundo hoje que todos estão correndo, todos estão inquietos, todos estão preocupados, todos estão tentando, algo na vida. Uns estão tentando trabalho, outros estão trabalhando, outros estão tentando fazer tantas outras coisas para conseguir algum dinheiro, para se manter a sua família
e assim por diante. Então há uma inquietação. Além da inquietação pela busca das coisas que nós precisamos, existe a inquietação por causa das preocupações. Há muitas preocupações. Preocupações com os filhos, preocupações com o trabalho, preocupações com a casa, preocupações com a família em geral. E há tantas preocupações que as pessoas vivem inquietas. Elas vivem numa agitação tremenda. Muitas vezes em casa você não tem tempo para ouvir seu filho, você não tem tempo para conversar com seu filho, você não tem tempo para conversar com a sua mulher, a mulher não tem tempo para conversar com o marido, um entra, o outro sai, às vezes um chega uma hora, o outro chega outra hora, não se vê, às vezes na semana que passa e ninguém vê o outro, por causa da inquietação. Estamos inquietos, estamos preocupados, estamos ansiosos à procura de algo. E a palavra de Deus diz aqui no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos. Aquietai-vos. Mas a pergunta vem, pastora, como é que eu posso ficar quieto quando falta comida em casa? Como é que eu posso ficar quieto quando eu não tenho trabalho? Como é que eu posso ficar quieto se eu estou doente? Como é que eu posso ficar quieto quando há tantos problemas? Mas a palavra de Deus nos mostra como é que nós podemos ficar quietos. Amém? Talvez para o mundo lá fora não haja resposta, porque eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Talvez para o mundo lá fora, muitas vezes, a solução é tomar uma dosagem de remédio muito grande e se matar. Há outros que ficam deprimidos, há outros que ficam oprimidos, há outros que vão numa situação tão tensa e tão tremenda que muitas vezes o corpo não resiste e a pessoa dá um piripaque e cai já duro mesmo, por causa da inquietação. Mas para aquele que conhece a Deus, para aquele que conhece Jesus, há uma resposta. E a resposta aqui está, né? Esse salmo diz, sabei que eu sou Deus. Amém? Sabei que eu sou Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Sabei que eu sou Deus. E esse saber aí significa conhecê-lo, significa experimentá-lo, significa andar com ele, significa ter experiência com ele. Não apenas um Deus de ouvir, mas um Deus que você experimenta a cada dia, em cada situação, em cada luta que você passa, ele está lá para você. Eis-me aqui. Eis que estou convosco todos os dias. Não é? Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Meus amados, e aqui diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado. Sou um Deus exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Esse Deus tremendo, ele é para ser exaltado. Exaltado. E quem é que vai exaltá-lo? Quem vai exaltar esse Deus? Somos nós. A natureza exalta, né? As coisas que ele criou, né? Exaltam a ele, mas ele criou você à imagem dele e à semelhança dele, para que você possa exaltá-lo. E para você exaltá-lo, você tem que saber que ele é Deus. Você não exalta uma pessoa se você não conhece aquela pessoa. Se aquela pessoa não tem aptidões para ser exaltada. Né? A pessoa, para ser exaltada, ela tem que ter aptidões, ela tem que ter qualidades. Né? Esta professora aqui é muito boa. Ela ensina com grande eficiência. Ela está sendo exaltada pelo que ela é. Então, para nós exaltarmos a Deus, temos que conhecer quem Ele é. Quem é Deus para você? O corinho diz, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Amém? Amém. Agora, queridos, por que nós muitas vezes não reconhecemos a grandeza de Deus? Por que muitas vezes nós não reconhecemos a grandeza de Deus? Muitas vezes na nossa mente, Deus é um Deus tão pequenino.
Um Deus que a gente coloca numa caixinha, né? Um Deus que eu não ouso orar, falar com Ele aquilo que eu gostaria de falar, porque Ele é tão pequeno. Eu posso orar para Deus curar a gripe da pastora. Senhor, eu te peço para o Senhor curar a gripe da pastora, o joelho da pastora, da saúde da pastora. Mas se a pastora morrer, quem aqui vai ousar dizer, Senhor, ressuscita a pastora? Por que nós não ousamos orar grandes orações que aos nossos olhos parecem impossíveis? A Bíblia diz que aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. Por que nós não ousamos? Porque nós temos um Deus que só faz coisa pequenina. Curar o joelho é mais fácil, curar a garganta é mais fácil, mas ressuscitar não. Não é verdade? Porque nós temos Deus um Deus pequeno. Um Deus que a gente vai para ali, vai para lá, leva para ali, leva para lá, que está numa caixinha. Mas a Bíblia diz quão grande, quão grande, quão grande. Muitas vezes de número mostaça. Exato. Quão grande é o meu Deus. Amém? Eu não ouso pedir por um emprego melhor, porque eu digo, ai, coitadinho de mim. Deus não vai ouvir essa oração, não. Eu não tenho capacidade mesmo, eu não posso mesmo. Isso não é para mim, começa a se olhar, né, de maneira tão negativa, né, se desvalorizando. Eu não consigo ir lá na frente fazer uma oração, não, eu não sei orar na frente das pessoas. Deus só ouve a oração da pastora, então eu vou orar a pastora para orar. Eu não vou orar por aquele enfermo, não, porque Deus não me ouve, não. Deus vai ouvir a pastora. Eu não vou falar de Jesus para aquele lá, não, porque Deus não vai me usar, não. Ele usa a irmã Vitória. Porque o seu Deus, o Deus que você crê, o Deus que você segue, é tão pequeno que Ele não pode te usar. É tão pequeno que Ele não pode te capacitar. É tão pequeno que Ele não ouve a tua oração. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é grande. Amados, quando eu penso na grandeza de Deus, eu fico assim extasiada. Você já pensou, a gente olha para o céu, olha para o céu, será que você pode contar as estrelas? A quantidade de estrelas, né? Se você olha para a Via Láctea, né? Que é muito mais além do que as estrelas. Você já pensou nos céus? Os milhares, bilhões, né, de Via Lácteas, de constelações, e de tantas outras coisas, irmãos, é uma coisa estupenda. Os cientistas dizem, olha, se você negar que não há um Criador, realmente é muita incredulidade. Se você vai no mar, se alguém cair, a profundidade do mar, dos oceanos, coisa extraordinária. Tudo criado pelo nosso Deus. E Ele fez você maior do que tudo isto. Diz que o nosso corpo, nós, é um mistério que a medicina olha e fica assim, estupefato, diante de tudo aquilo que o nosso corpo contém. E funciona tudo em harmonia. Quem criou tudo isso? Esse Deus grande, Criador de todas as coisas. Nós temos um exemplo na Bíblia, queridos, e quando Lázaro morreu, nós vemos que, não lembro se foi Marta ou Maria, uma das irmãs correu para Jesus e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, leva-me até o túmulo onde ele está. Quando ela leva até onde ele estava, foi enterrada, Jesus diz, tirai a pedra. E ela olha assim para Jesus e diz assim, não, Senhor, não podemos tirar a pedra. Já cheira mal. Faz 4 dias. Quer dizer, Jesus podia curar, mas ressuscitar não. Porque o Deus dela era um Deus pequeno. Era um Deus pequeno. Só podia até aqui, mas daqui para lá não podia mais. E Jesus diz, tirai a pedra. O meu irmão morreu faz 4 dias, Senhor, está cheirando mal. O que as pessoas por aí vão pensar? Ai, coitado do meu irmão, quando ele
Quando souberem, né? Como é que eu vou fazer? As pessoas vão sair falando quando eles souberem que foi aberta a pedra e estava cheirando mal e eu permiti isso, o que é que eles vão pensar? Estava preocupado mais consigo com o que os outros pensavam a respeito de si, mas não com o que Jesus pensava a respeito do irmão. Jesus disse, tirai a pedra. E tiraram a pedra. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Então Jesus mostrou que é um grande Deus. Quem é Deus para você? Meus queridos, muitas vezes a gente não vê mais milagres na nossa vida, porque o Deus que nós cremos é um Deus pequenino. Mas lembra disto, o seu Deus, o seu Pai, Ele é um grande Deus. Ele disse, Marta, se credes, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não creia num Deus limitado, mas creia num Deus grande, num Deus que pode todas as coisas. Né? Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que a coisa é difícil para Deus por causa da nossa incredulidade, que nós somos incrédulos. Por exemplo, Sara, vamos voltar agora aqui para o nosso texto, certo? Sara, ela já tinha acompanhado Deus falando com Abraão. Quantas vezes Deus falou com Abraão até aqui, né? Eu contei mais de 4 vezes Deus falando com Abraão que ia lhe dar um filho, fazendo promessas a Abraão, eu vou te dar um filho. Né? Ela esperou e esse filho não apareceu. Né? Então ela disse, vou dar um jeitinho aqui, fazer como os brasileiros fazem, né? Dar um jeitinho, e aí eu vou arranjar aqui uma serva, e você, né, se junta com ela e faz o filho. Eu acho que é aí que Deus vai cumprir a sua promessa. Né? E o marido acatou a história da esposa, né? Acatou, caiu na onda dela, né? Como se diz. Como diz a gíria, caiu na onda dela. E o resultado, amados, é que aquela escrava engravidou e teve um filho chamado Ismael. E aí está todo mundo satisfeito, achando que está tudo bem. Aí Deus disse, olha, esse não é o filho da promessa. Esse não é o filho da promessa. O filho da promessa eu ainda não dei. Mas como é que pode ser isso? Estou velho, meu marido está velho. Que história é essa? Eu já cansei de ouvir essa história que Deus vai dar, que Deus vai dar, que Deus vai cumprir a promessa, que Deus vai dar. Mas até agora nada acontece. Não, vai ser Ismael mesmo. Deus disse, não. Eu vou abençoar Ismael. Ismael vai ser pai de 12 nações. Essas 12 nações vão ser muito grandes, vão crescer muito, mas ele não é o filho da promessa. O filho da promessa ainda está para mim. Meus queridos, quantas vezes nós temos ouvido a voz de Deus falando conosco a respeito de algo que você está colocando na presença de Deus, você está orando e Deus lhe fala, entrega na minha mão porque eu já estou com a solução, não é? Não te preocupes, porque eu já respondi a tua oração. Quantas vezes Deus tem falado através de revelação, de profecia, pela palavra e testemunhos, de tantas outras maneiras, e a gente já ouviu tantas vezes que a gente diz, não, outra vez a mesma história, já cansei disso. Eu não acredito nisso, não. Você já ouviu pessoas assim? Eu não acredito nisso, não. Já ouvi essa coisa tantas vezes, essa palavra tantas vezes e nada acontece? Não. Isso não é Deus não, viu? Isso não é Deus não, isso é falso. Muitas vezes a gente fica a pensar assim. Por causa de quê? Da nossa incredulidade. Porque a palavra que Deus traz para você, ela vem de acordo com a palavra, com a sua palavra. Amém? E Deus já tinha falado de tantas maneiras, de diferentes ocasiões a Abraão, mostrando para ele. Mas a mulher simplesmente não creu. Sara não creu. E nós vemos aqui nesse capítulo 18 que o nome dela já tinha sido mudado. Ela já não era mais Sarai. Abraão já não era Abrão. Era Abraão. O nome de ambos já havia sido mudado. Quer dizer, eles já tinham passado por uma experiência maior com Deus. Certo? Ele não era apenas o homem da promessa,
nem a mulher das promessas que Deus dava, mas era também o homem da aliança. Deus tinha feito já aliança com Abraão. E o sinal da aliança que Deus fez com Abraão foi com a circuncisão. Né? E com a Sara também se cumpriu isso. Então nós vemos, meus amados, que apesar de tudo isso, Sara continuava incrédula. Quando os anjos apareceram, que nesse caso aqui eram 3 anjos, mas nós vemos mais adiante, que foram 2 que se apresentaram a Ló, né? Porque um daqueles anjos era o próprio Jesus. Né? Por isso que ele não fala 3, ele fala 2. Né? Então, amados, nós vemos que quando o anjo apareceu, que está conversando com Abraão, depois de comer, de lavar os pés, e ficar ali debaixo daquela árvore, né, naquele sol quente, né, ele pergunta, onde é que está Sara? Aí o Abraão responde, está lá dentro. Está lá dentro. Vocês já viram alguém receber hóspede e ficar lá dentro escondido? A dona da casa? Vocês conhecem isso? Lá na sua casa é assim, pastor Antônio? Não. Quando chega alguém na sua casa, Maria Vitória? Não. Quando nós recebemos um hóspede, nós temos prazer de estar ali com aquele hóspede, de conversar, de trazer ali a comida, de dar as boas-vindas, mas Sara se escondeu. Queridos, é isso que a incredulidade causa. A incredulidade, ela causa medo, ela causa desconfiança, ela causa insegurança. A pessoa se esconde porque já não quer ouvir mais nada. Não acredito. Não acredito. Mas ali, quando ela estava escondidinha, que ele trouxe mais uma vez a mensagem. Daqui a 1 ano, a tua esposa dará à luz a um filho. Ela se riu dentro dela. Ela não deu gargalhada, ela apenas se riu lá dentro do coração. Ela disse, eu já velha, com quase 100 anos, meu marido também com 100 anos. A gente vai dar a primeira filha. Já conheço a história. Não é a primeira vez que alguém vem com isso, não. Você já agiu assim alguma vez na sua vida? Quando você ouve uma coisa muitas vezes e nada acontece, o que é que você faz? Você, eu não creio nisso não. Já conheço isso. Eu creio que essa foi a atitude de Sara. E aquele anjo diz aqui a palavra de Deus, que o anjo diz assim, por que se riu Sara? Versículo 13. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? Será verdade que darei à luz sendo velha? Será verdade que há solução para o meu problema? Será verdade que Deus pode me curar dessa enfermidade? Será verdade que há solução, né, para a minha família? Será verdade que Deus pode suprir a minha necessidade? Será verdade que Deus pode ainda para realizar um milagre? Aí veja o que a palavra de Deus diz aqui. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Você conhece alguma coisa que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Cada vez, meu amado, que você vier com questionamento, será verdade? Será verdade? Outra vez. Já ouvi essa mensagem não sei quantas vezes e nada acontece. Você repreenda isso no seu pensamento, no seu coração. Você diga para você mesmo, eu não aceito esse comportamento. Isso é incredulidade, porque passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus não somente tem promessas na sua vida, mas Ele também tem uma aliança com você. Ele fez uma aliança de sangue através do seu Filho, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui na vida da Sara o riso da dúvida e talvez do sarcasmo também, né? Então, meus queridos, uma terceira razão porque as pessoas achamos que é a coisa difícil para Deus
é porque não conhecemos a palavra de Deus, portanto não tomamos posse dela. Uma das razões também é porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Quantos de nós aqui já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Quantos já leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Há pessoas que nunca leram nenhuma vez na vida. Há pessoas que conhecem só versículos. Há pessoas que não leram nenhuma história da Bíblia. Então não conhecem. Então se você não conhece a palavra de Deus, como você vai conhecer a Deus? Se você não conhece a palavra de Deus, como você vai tomar posse dela na sua vida, nas situações, nas circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia? Como nós vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, se nós não conhecemos? Como nós vamos aplicar essa palavra na nossa vida, se nós não a conhecemos? E com isso nós somos incrédulos. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, meus queridos, nós temos que conhecer a palavra. E o conhecimento da palavra vem pela leitura da palavra, pela meditação da palavra, pelo estudo da palavra. Não é? E para nós que vivemos no outro país, que trabalhamos picadinho, 2 horas aqui, 3 horas por lá, ou 4 horas aqui, outra 4 lá do outro lado, e que fica correndo de um lado para outro, para essas pessoas é bem mais difícil. Por isso que é importante que a gente não deixe de vir ao culto, de estar na igreja, porque muitas vezes nós só ouvimos e estudamos a palavra na igreja. Né? Muitas pessoas durante a semana não pegam a Bíblia. E por isso nós decidimos estudar a vida dos personagens bíblicos para que a gente conheça um pouco de como Deus agiu na vida dessas pessoas, como Deus trabalhou na vida dessas pessoas e como podemos extrair lições através da vida dessas pessoas para nós mesmos. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus amados, muitas vezes o poder de Deus não se manifesta por causa da nossa incredulidade. A incredulidade se manifesta porque não conhecemos as Escrituras, não conhecemos a palavra de Deus. E por isso nós não colocamos em prática. E por isso também a gente não conhece o poder de Deus. O Deus que a gente conhece é bem pequenininho, porque não conhecemos a palavra de Deus. Então Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se credes, foi o que ele respondeu a Marta: se credes, verás a glória de Deus. A outra coisa também que nos impede de conhecermos a Deus como Ele é, na sua grandeza, na sua plenitude, é a nossa insegurança. Foi isso que nós vimos aqui também na vida de Sara. Ela era muito insegura, né? Insegura. E por isso ela procurava se esconder por trás lá na tenda, por trás dos panos da tenda, das cortinas da tenda, por causa da sua insegurança. Se esconde. Há muita gente que se esconde de falar a verdade, há muita gente que não ousa falar a verdade, não quer que pense mal dele, ou não quer que ninguém o julgue, né? Porque é inseguro. Mas quando nós temos segurança em Deus, conhecemos o Deus que nós cremos, nós não temos medo de nada, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele está ao nosso lado. Salmo 139 diz o seguinte, alguém pode ler para mim? Salmo 139 diz, versículo 7, que ninguém se esconde, né? Ninguém se esconde da presença de Deus. O profeta Jonas, ele tentou se esconder. Deus mandou para pregar em Nínive e ele fugiu, não é? Ele fugiu. Ele diz: não, Nínive é um povo sanguinário, é um povo inimigo, eu não quero nada com esse povo de Nínive, eles não podem se arrepender. 139, 7. Eles não podem se arrepender, eles não podem se converter, porque são povo mau. E ele fugiu então para não obedecer, não fazer o que Deus havia mandado. Mas aí Deus vai ao encalço de Jonas, lá do porão do navio,
pega pelos cabelos e diz, vem cá, meu filho, você tem que ir para onde eu te mandei. Você tem que pregar, levar a minha palavra ao povo de Nínive. Salmo 139, versículo 7, veja o que é que diz. Para onde irei o teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei do teu Espírito. Para onde? Fugirei Da tua face. Então, queridos, não tem. Se suba ao céu, lá estás. Se faça a minha cama, no mais profundo abismo, lá estás também. Amém? Há muita gente que cria certos tabus, certas coisas com relação a Deus, né? Eu ouvi uma certa vez de uma senhora que tomava banho de roupa. Né? Porque achava que era pecado tirar a roupa para tomar banho. Por causa da presença de Deus. Deus está em todo lugar. Ele está me vendo, então eu vou tomar banho de roupa. Então, quem foi que fez o corpo dela? Não é? Há pessoas que criam uma série de enganação na cabeça, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, porque Deus está em todo lugar. Ele é um Deus presente universalmente, em qualquer parte do mundo. E Ele principalmente habita dentro de você, através do seu Espírito. Ele habita dentro de você, Ele está em você. Quando você entregou sua vida a Jesus, Ele está em você, Ele habita em você. Ele conhece você nua, Ele conhece você por dentro e por fora. Ele te vê teus pensamentos. Antes de você pensar, Ele já sabe o que você vai pensar, porque Ele é Deus. Né? Ele está em todo lugar. Então ninguém se esconde da presença de Deus. Glória a Deus por isso. E nós vemos aqui, irmãos, ainda no capítulo 21, 2, que Deus, finalmente, Ele vai cumprir a sua palavra, porque Ele não é filho do homem para que minta, né? Gênesis 21, 2. Ele não é filho do homem para que se arrependa, nem filho, não. Ele não é filho do homem para que minta, nem... Como é que diz o texto? Filho do homem para que... Nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Então vamos ver aqui o versículo 21, capítulo 21, 20. Finalmente Deus. O que é que diz aí? 21, 2. O que é que fala? De Gênesis. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho da tua velhice. Na sua velhice. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então Deus fez o que aqui? Deus cumpriu a sua palavra na vida de Sara. Deus lhe deu um filho, cujo nome é Isaac. Pôs o nome de Isaac. Então, meus amados, mas há uma coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto. No tempo determinado. No tempo determinado. Vamos lembrar que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus não responde muitas vezes a sua oração no momento que você quer, no momento que você acha que deve ser respondido, porque Ele tem um tempo determinado. Ele não ainda trouxe a solução para o seu problema, para a sua luta, para a sua causa, porque Ele tem o seu tempo determinado. Amém? Enquanto isso, Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando no seu caráter, Ele está formando Cristo na sua vida. E Ele está se fazendo conhecer a você. Amém? Enquanto você espera, Ele está trabalhando na sua vida. Ele está se revelando a você. Você está crescendo cada dia mais no conhecimento dele. Por isso que Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por isso que Ele manda você se aquietar. Para de perturbação, para de inquietação, para de preocupação. Sabei que eu sou Deus. Então Deus, ele faz questão de se revelar aos seus filhos, de cumprir a sua palavra. Assim como Ele cumpriu na vida de Sara. Nasceu o Isaac. Nada é impossível para Deus. Mateus 19, 26. O que é que diz aqui a palavra? Em Mateus 19, 26. Nós vemos Deus trazendo mais uma palavra aqui que vem
exatamente com aquilo que nós estamos falando para os irmãos nesta tarde. Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Amém, amados? Amém. Porque o nosso Deus, ele é grandíssimo. Grandissimamente grande. Então, aquilo que para você é impossível, para Deus é possível. Marcos 10, 27. 10, 27. Diz assim a palavra. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. É interessante notar, irmãos, que esse texto ele se repete. Ele se repete muitas vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é que nós temos que fazer para ter fé? O que é que nós temos que fazer? Temos que tomar posse da palavra de Deus. Né? Temos que tomar posse. Se você é uma pessoa incrédula, se você tem dificuldade de crer, peça ao Senhor para que você tome posse da sua palavra. Como é que você vai tomar posse da palavra de Deus? Lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e as coisas vão acontecer. Por que vão acontecer? O texto diz que tudo é possível ao que crê. Não tenha a atitude de Sara. Não tenha a atitude de Sara. Rejeite a atitude de Sara na sua vida. Mas tome posse daquilo que ele diz. Tudo é possível ao que crê. Senhor, humanamente falando, é impossível. Senhor, humanamente falando, não tem jeito. Senhor, humanamente falando, há um bloqueio muito grande. Não há luz no túnel. Mas a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então, meu Deus, eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu aceito a tua resposta no teu tempo, no tempo determinado que o Senhor tem para mim. E nós temos que orar também que Deus nos ajude a aceitar o plano de Deus. Porque muitas vezes nós não queremos aceitar. Nós queremos que as coisas sejam rápidas. Que as coisas aconteçam da nossa maneira. Não é? Porque nós temos satisfação para dar para o fulano, nós temos satisfação para dar para a família, nós temos isso e aquilo outro, e nós não queremos ser envergonhados. Nós estamos preocupados conosco. Mas Deus diz não. Deus diz, a minha vontade ela será feita no tempo determinado. No tempo que eu tenho determinado para você. Então que Deus nos ajude e que nós possamos cada dia mais, né, crescer em fé. Crescer em fé. Amém? Amém? Então vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar nesse instante. Que o Senhor perdoe a nossa incredulidade. Possamos crer no Deus que pode todas as coisas. E a Bíblia diz que posso todas as coisas através desse Deus que nos fortalece. Deus, nosso Pai, nós queremos